site popoca.com.br apresenta Popocast, o seu papo semanal sobre cultura pop. Roteiros, Thiago Cordeiro. Apresentação, Carlos Carneiro. Popocast! Oi, pessoal! Essa semana a gente vai abordar os games que inspiraram filmes ou séries. Como todo mundo sabe, essa é uma indústria milionária, assim como o cinema. E quando junta tudo, não tem como dar errado, né? Para falar a respeito disso, temos um convidado super especial. Aqui, o nosso multifuncional, crítico de cinema e streamer, Nicolas Bittencourt. Ei, gente, obrigado pelo convite. Eu sou crítico de cinema pelo site O Cinema É. A gente também tem um podcast e eu tô na Twitch streamando no canal Nick Beach, né? twitch.tv twitch.tv/nickbeach, todas sextas, domingos e quartas, domingos e sextas, domingos e quartas. Você decide quando você quer assistir. E para bater essa bola aqui para ser o player 2, player 3, player 4 desse programa, temos a profissional de artes cênicas Eva Miranda. Oi, gente! A crítica literária Laura da Cunha. Olá! E o editor-chefe do Popoca, Thiago Cordeiro. E aí? Além de mim. Olá. Então, normalmente no programa a gente fala nossas recomendações, o que a gente tem assistido, o que a gente recomenda ou não. Mas hoje, como é um programa mais de assuntos jogos, queria convidar aqui o Nick então para falar o que você tem jogado ultimamente, Nick. o melhor filme de todos os tempos Da última semana. Eu recentemente terminei um joguinho chamado Night in the Woods, que ele é um plataforma, mas ele é basicamente um jogo mais narrativo. Então, assim, você não precisa de muita habilidade. Você só vai andando pelas áreas do jogo e vai descobrindo a história se desenrolando. Você é uma gatinha chamada May que volta para casa depois de largar a faculdade. E aí você volta para sua cidadezinha e você reencontra os seus amigos que ficaram por lá, que não saíram para estudar fora e tudo mais. E aí você vai, né, tentando desvendar um mistério que acontece na cidade. Além de você, né, descobrir o que aconteceu com seus amigos e, né, a razão de você ter desistido da faculdade. Então é um jogo que mistura mistério com problemas psicológicos, pessoais. É muito, muito bacana. É um jogo curtinho, deve ter pelo menos aí umas 10 horinhas. Fácil de terminar e recomendado. No meu ranking P, ele é P de foda. Peraí, mas é uma gatinha que vai para a universidade. O que ensina na Universidade dos Gatos? É como jogar as coisas da mesa? É um universo esquisito, porque você tem, tipo, sua melhor amiga eu acho que é um jacaré. Não sei, de repente foi vacinado e virou. Não entendo, não sei. Seu outro melhor amigo é um cachorro, então é tudo antropomórfico. Eu não sei falar essa palavra. Antropomórfico. Antropomórfico. Tá? É isso aí. E ao mesmo tempo você tem bichos normais andando pela cidade, tem esquilinho e tudo mais. Mas é bacana, assim, é uma história muito interessante, né? Muito pessoal até de quem criou o jogo. E não esperava, assim, que fosse tão profundo esse joguinho. Então eu recomendo Night in the Woods. Que beleza. Bom, ano passado eu joguei um jogo de plataforma também muito interessante chamado Celeste. É um jogo de plataforma indie, né? Uma produção independente que você encontra na Steam. Eu fiquei muito impressionado, porque eu já tinha ouvido falar do jogo, e ele é bem baseado nesses jogos mais antigos, 16 bits também, não é um gráfico assim ultra moderno, 3D, né, giroscópio, caramba, 4, não. Ele é bem plataforma, assim, bonitinho, mas ele é um jogo difícil, no sentido de requer uma certa habilidade para você chegar no final dele, e ele tem uma história muito interessante, que a personagem principal tá escalando uma montanha, né, por exemplo, a plataforma e tal dessa montanha, que é considerada uma montanha mágica, mas ela também lida com problemas pessoais, assim, tipo problemas psicológicos, né? Ela tem síndrome do pânico. Então, toda a jornada dela no jogo é uma maneira dela lidar com os medos e a depressão e os problemas psicológicos que ela vem tendo.
Então é muito legal. Toda essa jornada que você tem no jogo até chegar no final da montanha é muito emocionante. E eu não esperava ficar tão tocado com um jogo de plataforma, como esse jogo fez. Então, se você ainda não conhece, o Celeste dá um peixe foda também. E eu que não sou grande fã de jogo de plataforma, porque eu sempre caio na meleca das plataformas, me fez querer chegar no final, assim, tipo, querer passar essa jornada com a personagem principal. Foi muito, muito legal também. É uma bela de uma recomendação. O que leva alguém com síndrome do pânico a querer subir uma montanha? A vontade de superar. A montanha é metafórica também. É. A montanha é uma alegoria. É jogão. Eu só não gosto que ele conta todas as vezes que você morreu. Você tem lá a contagem. Isso é um pouco frustrante. Mas é um jogaço. Mas então, voltando então para o nosso assunto principal de hoje, adaptações de filmes e séries adaptadas de jogos, de videogame, né? De jogos ou de videogame? Tem que definir. Não, de jogos de videogame. Videojogos. Jogos eletrônicos. O livro é muito melhor que o filme. Que isso? O filme é muito melhor. O livro! O filme! Eu acho que eu prefiro a série. Vamos falar um pouco sobre esse subgênero, que são essas adaptações dos games em si. E, para isso, podemos considerar que tudo começou com um certo filme chamado Super Mario Bros., que adaptava o game homônimo e era muito popular na época, é popular até hoje. Praticamente tudo da Nintendo tem o Super Mario, se não tiver, tipo, não é Nintendo praticamente, ou Zelda. E trouxe para o papel de vilão, no caso o Koopa, o Dennis Hopper. Quem fazia o Super Mario era o Bob Hoskins. Se você não sabe quem é o Bob Hoskins, se você assistiu Uma Cilada para Roger Rabbit, ele que fazia o detetive, que fazia, e o John Leguizamo como Luigi. Quem é John Leguizamo? Ele era um ator que era famoso nos anos 90, assim, não era um... Ele é famoso até hoje, né? Ele é famoso até hoje. John Leguizamo, vamos lá. Ele fez o Violador em Spawn, ele trabalhou em Moulin Rouge, e ele tá nos filmes do John Wick, como aquele mecânico que conserta carros. John Wick, ok. John Wick. Lembrei dele agora também, é verdade. Ele tá em todos, ele é aquele ator, se você bate o olho nele, se você não sabe quem é, se botar o nome dele, assim que aparece a foto, você já viu ele em algum lugar. O Leguizamo, para mim, ele tá naquela esfera que, assim, ele é um ótimo ator, que as pessoas chamam e não dão papel de protagonista porque ele é latino. E aí a coisa triste é que esse foi um filme que ele teve um grande destaque, que o personagem dele não era só um coadjuvante, né? É o principal. Não, vamos lá, o principal é o Mario, mas ele era, sei lá, o terceiro personagem mais importante é ele. No filme, o principal não é o Mario. No filme, o personagem principal não é o Mario. No filme, o personagem principal é o Luigi, porque o Luigi que movimenta a história e o Luigi que é o mocinho da história. O Luigi, ele é o Mario Verde. O que já começa a explicar o problema, né, gente? Não, problema não, olha só. Eu diria que o Super Mario Bros. Foi um grande filme. Assim, mais ou menos 1h30 a mais do que ele deveria ser. Porque... Quanto tempo o filme tem? 1h35. Olha, eu não sei. Vocês esperavam alguma coisa desse filme quando foram assistir? Cara... Nós assim, fomos sem expectativa nenhuma e conseguimos nos frustrar. Meu Deus do céu. Assim, eu já sabia que o filme era ruim. E aí, depois que eu vi o filme ruim, eu fui fazer uma coisa que é a única coisa que justifica que eu veja filmes ruins. Eu fui pesquisar por que ele ficou tão ruim. E aí eu descobri várias coisas interessantes. Assim. Não, tem outra coisa que justifica fazer filme ruim. É poder fazer a resenha pro Popoca com propriedade. Poder falar mal, exatamente. Isso! É a mesma Porque, coisa assim, quando eu leio livro ruim. É para poder reclamar com propriedade. Exatamente. E aí, assim, além da escolha dos diretores, já começa que é uma coisa em comum. É uma dupla de diretores. Assim, isso não é uma coisa comum. Tá? Você ter 2 diretores dirigindo um filme, não é. Você pode ter um diretor, um assistente de direção, mas 2 diretores não é comum, mas no crédito está lá. São 2 diretores. É mais incomum ainda que os diretores são marido e mulher. Aí você já fica assim, o que pode dar errado? Né? Mas tudo bem, vamos em frente. E aí eu notei o seguinte, o roteiro do filme teve várias versões escritas e reescritas,
E a versão que os atores e o diretor assinaram era uma versão que explorava a dinâmica da família Mario Bros. E era um filme mais adulto. Só que o estúdio não gostou e reescreveu o roteiro e entregou para ser filmado um roteiro que tornava o filme mais infantil e mais próximo de comédia. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da disparidade, o cara que é o produtor de designer production do filme é um sujeito que o nome dele é David alguma coisa Snyder. Até onde eu sei, não tem nada a ver com o Zack Snyder. Esse sujeito foi contratado por um trabalho que ele tinha feito em outro filme chamado Blade Runner. Assim, eles queriam um set de vários sets parecidos com Blade Runner. O que isso tem a ver com filme infantil, a gente não sabe. Mas até tá lá. E até o que tem a ver com videogame? Nada. Até tá lá. Quando você pega o cenário da Dinocidade, da Dinolândia que tem lá, é uma espécie de coisa distópica. É um troço meio doido que não tem nada a ver com os games. Mas tem bem essa coisa meio Blade Runner e tudo mais, entendeu? Só que não tem nada a ver mais com o filme. E aí, assim, você vai lendo a respeito, é um fracasso atrás do outro. O John Leguizamo lançou uma autobiografia dele em 2017. Ele falou que ele e Bob Hoskins estavam tão desgostosos com o filme, eles tinham tanta certeza que o filme ia dar merda, que eles chegavam para filmar o filme bêbados, porque era o único jeito que eles conseguiam fazer o filme era eles não estarem sóbrios. Aí você vai vendo assim, cara, é uma confusão de coisa. O Bob Hoskins quebrou o dedo durante o filme, e aí, assim, o jeito que eles encontraram para esconder isso foi botar um molde cor de pele, e tem várias cenas que você consegue perceber esse molde. Então, assim, é uma coisa assim, é uma cagada atrás da outra, assim, uma cagada atrás da outra. Mas eu acho que nós estamos indo muito rápido. Eu acho que antes de começar a criticar, a gente precisava tentar dar para os nossos ouvintes uma pincelada do que é a sinopse. A sinopse do filme de 1993, Super Mario Bros. Enfim, existe um universo paralelo ao nosso, que vive paralelo ao nosso, no qual os dinossauros não se extinguiram. Eles continuaram evoluindo. Então, em algum momento da evolução deste universo paralelo, milhares de anos atrás, um ovo foi enviado para o nosso universo de seres humanos. E deste ovo nasceu um bebê que é quem? A escolhida. A princesa. A princesa, a escolhida. E ela veio para o nosso mundo e cresceu no nosso mundo e tem um estranho fascínio por dinossauros. Ela é uma estudante de paleontologia em Nova York. Várias coisas acontecem e ela cruza no caminho dela com uma dupla de irmãos encanadores, que são Mario e Luigi. Várias coisas acontecem, ela é perseguida pelos vilões e pela polícia e pelos minions da outra dimensão, e eles atravessam essa parede e vão para essa Dinolândia, para esse universo paralelo, onde as pessoas são mistos de dinossauros. Vocês viram que isso não tem como dar certo. Dennis Hopper, no caso, ele faz o Copa, né? Quem seria o Copa. Mas, assim, ele não aparece como Copa, sei lá, na maior parte do filme. Assim, não tem nenhuma caracterização nem nada dele. Ele só aparece com o cabelinho enroladinho, mas não tem nenhuma caracterização de réptil. Ele é um ser humano normal. E é curioso porque no roteiro original do filme era justamente o contrário. O Copa se transformava em humano, tipo, em 2 minutos do filme. O resto todo ele era o Copa-Tropa como a gente conhece do game. Mas foram alterando até dar nisso aí. Não, e assim, eu fico imaginando, assim, o estúdio conversando sobre o jogo, né? Vamos adaptar esse jogo faz muito sucesso. Beleza, qual a história do jogo? Então, é um mecânico que entra pelo cano... Não, mecânico não, bombeiro. Encanador. Que entra pelo cano, literalmente... E ele entra num mundo paralelo onde tem a princesa Cogumelo e eles lutam contra um dragão dinossauro gigante que tem seu exército de tartarugas. Eu acho que quando eles viram isso, eles pensaram assim, a gente pode adaptar qualquer coisa, porque assim... Não parece muito distante. Não tá tão diferente assim, gente. Tem répteis, é isso aí.
Com que idade você chegou a assistir esse filme? Chegaram a assistir só recentemente ou chegaram a assistir na época Só que saiu? recentemente. 34. Só recentemente. Nick. Pra terem uma ideia, eu sempre fui um cara muito, muito facilmente impressionável. E nem o Super Mario, na época que eu assisti, quando eu tinha, sei lá, isso é 93, 94, eu tinha, sei lá, 9, 10 anos, eu não tinha saco pra assistir esse filme. Então a minha memória é muito pouca desses Super Mario Cyberpunk que fizeram. Eu lembro do Copa, né, do cabelinho deles, porque a única coisa que lembra o dragão, dele ser um dragão, é o cabelinho. Mas muito pouco, assim. Tipo, eles pulando e lembrando assim, é verdade, eles pulam no game. Tá aí, adaptaram o pulo. Mas fora isso, assim, é um desastre. E não tive coragem de rever até hoje. Eu nunca assisti esse filme e, pelo visto, eu acho que eu sou a pessoa mais feliz aqui por conta disso. Calma que tem outros filmes piores aí pra gente... Pois é, eu não sei se é uma... Eu não sei se esse filme consegue ser aproveitado mesmo assim, vou assistir de zoeira, porque vou aproveitar porque o filme é ruim. Eu não sei nem se ele chega a atravessar essa curva. Ele não é nem divertido como trash, ele é só incômodo. Assim, eu acho... É desesperadoramente ruim. Assim, pesquisando sobre o filme, eu deduzi que assim, ele é muito importante para passar nas faculdades de cinema como exemplo do que não fazer. Porque dá para você, tá vendo isso aqui? Isso aqui deu errado por causa disso, assim. Gente, assim, a coisa é tão cagada que, assim, no final das contas, quando os caras estavam filmando, estava decidido que ia ser um filme para criança. E aí tem uma cena lá que se passa numa boate. Que é um puteiro. Essa cena da boate, não, é pior. É um puteiro, é o que no Nordeste chamam de cabaré, é um cabaré. Essa cena da boate, eu descobri que as dançarinas que aparecem na boate foram strippers. Elas eram strippers e foram contratadas para fazer essa cena. Gente, é um filme infantil, gente. Você podia contratar, sei lá, uma bailarina, uma dançarina, mas contrataram strippers para fazer esse filme. Então, assim, o que vocês estavam querendo? O problema não seria nem contratar strippers. O problema é você dirigir a stripper para fazer uma cena de stripper num filme que seria para toda a família, sabe? Eu não sou moralista e a cena é incômoda. A cena tem uma hora que o Mario tem que seduzir uma das mulheres lá para roubar uma chave que ele tá com ela. É inacreditável. É o pior dos anos 90. É o pior dos anos 90. Anos 90 não, é o restinho dos anos 80 que chegou nos anos 90. É super anos 90, vou te contar. Assim, eu descobri que tem... Direção, timing, trilha sonora, anos 90 na veia. É horrível. Assim, eu descobri que tem 3 pessoas que defendem esse filme, tá? Sendo que 2 delas são as pessoas que dirigiram. Eles justificam assim, nossa, teve tanto caos que a gente fica feliz que a gente entregou esse filme. Beleza. A terceira pessoa vem a ser o filho do Bob Hoskin, que acho que é Jack Hoskin o nome dele. Assim, nem o pai dele defende ele. O pai dele diz que é o pior filme que ele já dirigiu na vida. Mas o filho dele gosta do filme. Diz que adora a atuação do pai, que é um dos filmes favoritos dele que o pai atuou. Em outras palavras, isso quer dizer que o Jack realmente era fanzoca de Mario. Ele ama muito o pai. Né? Ama muito o pai. De repente, ele tem memórias infantis boas de ter ido visitar o pai no set de filmagem, né? Olha, curiosamente, o Bob Hoskins não está tão mal no meio dessa tragédia. Ele é um ótimo ator. Ele tá, o Mário é uma eu não vou dizer uma das melhores coisas do filme. Não sei. O Mário tá ali. Lá. Entende? A gente acredita no Mário. Vamos lá, num filme trágico, o Mário dele tem camadas. A gente entende que ele é um personagem, a gente entende o relacionamento dele com o Luigi, com a realidade, a gente vê que ele não é covarde, que ele é um homem de iniciativa. Então a gente consegue ver um cheiro de interpretação no que o Bob Hoskins faz como o Mário. Mas o resto, pelo amor de Deus. Até o cheiro de interpretação é o cheiro da cachaça que eles tomaram. Olha só. Bom, aí você assim... Nessas horas a gente descobre por que o álcool é uma droga legal. Mas assim, muito legal. Super Mario pode não ter sido a melhor decisão. Super Mario pode não ter sido a melhor decisão para se adaptar, assim, seu primeiro filme adaptado. Ele foi adaptado pelo sucesso, mas não exatamente pela facilidade da história. E aí,
com o segundo, não sei exatamente o segundo, mas assim, um filme que saiu bem próximo na época, eu falei assim, vai ser bem mais fácil. Um filme que conta a história, que é uma história de gangue, que é basicamente a história que a gangue sequestra a namorada de um cara e eles têm que sair dando porrada a um monte de gente até resgatar ela. Você já viu vários filmes desse gênero nos anos 80, não tem como dar isso dar errado, né? Aí você tem o filme Double Dragon. Outro excelente exemplo de filme baseado em jogos. Nossa senhora, que filme horroroso! Esse, Outro que horrível eu mesmo. não vi. esse também eu vi no cinema cheio de esperança e assim, é difícil dizer qual que eu odiei mais na época, se foi o Super Mario ou se foi o Double Dragon. Que eu acho que o Double Dragon acho que ainda foi pior. Não foi pior o Double Dragon, porque o Double Dragon jogava mais. Eu tinha um Master System na época e eu adorava o Double Dragon. Era um jogo que eu jogava assim, tipo, continuamente. É que eu acho assim, o Double Dragon necessariamente era um filme que devia ter lutas de alto nível, né? E não tinha. A gente, anos 90, que tipo de luta de alto nível vocês estavam esperando? Poxa, Desculpa. mas um dos irmãos era o Marco da Cascos, que é um cara muito bom de pancadaria. Sim, sim. Mas Sim, assim, mas a pessoa não pode lutar é um filme com sozinha. um orçamento muito menor também que o Mario, se você for comparar. Porque Uhum. tinha muito filme de luta bom para comparar. Tinha uma expertise de dublê, tinha um monte de história de filme de artes marciais para fazer, não tinha desculpa. Cara, mas assim, nessa época, assim, ou o filme ele era de artes marciais, ou ele é um filme com roteiro. A gente evoluiu muito desde então. Olha, Double Dragon conseguiu ser um filme que não é nenhum dos dois. Isso é fantástico. Né? Incrível, né? E para encerrar essa primeira onda de filmes, a gente também deve chamar a primeira onda, porque assim, foi uma época que a indústria do cinema descobriu, olha, se a gente fizer filmes baseados em jogos, mesmo que os filmes sejam horrorosos, as pessoas ainda vão no cinema assistir. Bom. E aí a gente tem, né? Esses filmes deram bastante dinheiro? O Double Dragon fez 4 milhões no mundo. O que na época não era ruim. Quanto que o filme custou? Eu não pouco. sei. É nada. Sei lá. O filme não se pagou. O Mario fez 38. É. Mas se você pega o Street Fighter, que eu acho que é o filme que você vai comentar a seguir, Exatamente. chegamos ao 100. Porque aí tem estrela. Exatamente. Então é uma questão que os recursos que os estúdios usavam na época, né? A gente pega um ator famoso, coloca, estampa ele na capa, usa todo o orçamento só nisso, e aí o resto caga pro roteiro. E aí isso traz a pessoa, olha, é baseado em jogo, já vai trazer um certo público. Tem esse ator famoso, traz um outro público. E nisso, e vamos torcer para isso pagar o filme. Era assim que os filmes eram feitos. E eu Pelo acho que menos essa essa forma... é a sensação que você tem, né, ao ver o resultado. Né? E aí você tem o Street Fighter, como o Nick já deu spoiler aqui, né? Que já temos Jean-Claude Van Damme fazendo o papel de Guile, como é chamado no filme, ou Guile, como ele é conhecido no Brasil, né? Sendo o personagem principal, onde todo mundo que jogou o jogo sabe que o Guile não era o principal, mas enfim, né? Ele era americano, filme feito nos Estados Unidos, eles tiveram que fazer essa apelação. É o que dá para fazer. Né? E eu lembro de ter assistido na época, minha única frustração foi que o filme não usava tanto os golpes dos personagens. Eles faziam menção, assim. Mas eu lembro até de não ter odiado muito o filme, quando eu assisti. Mas é ruim. Infelizmente é o último filme do Raul Júlia. Ai, que triste, gente. Imagina você morrer e esse último filme que você fez foi Street Fighter. Se eu não me engano, tem uma história aí que ele fez o filme porque os filhos dele adoravam o game, ele queria fazer um filme que os filhos dele pudessem ver, né? Oh, meu Deus. E ele fez doente já. Ele já estava doente, já estava com câncer na época e ele terminou as filmagens e tal, mas morreu logo depois. Tanto é que tem uma história também que a roupa dele, ela tem um pouco de enchimento, porque ele tinha perdido muito peso durante a produção por causa da doença, né? Então, é um erro também, né? Você botar tudo nas costas do Van Damme. Tá certo que o Van Damme era uma estrela mundial na época, mas assim, é um cara que não tem dotes de atuação. Ele tem dotes, não são de atuação, ele mas tem dotes. Eu falei de atuação, estão falando de dote de atuação aqui.
Olha, se você assistiu o filme do Van Damme, né, principalmente nessa época, e ele não esticar as pernas fazendo espacar, não é um filme do Van Damme, assim, simples assim. Ele Não, é e, obrigatório assim, no contrato dele. as pessoas que entendem de artes marciais e de filme de ação, todo mundo diz que os filmes do Van Damme são muito ruins no aspecto de coreografia de luta. Tipo, a pessoa leva um soco para a esquerda e a cara vai para o lado errado. Cara, o Grande Dragão Branco é muito assim. É um fracasso. O Grande Dragão Branco é muito assim. A gente adora o filme, mas sei lá, quando você vê a evolução hoje em dia, como você vê como eram feitos os filmes de Kung Fu, com muito menos recursos financeiros, o filme, nitidamente, as pessoas não. O golpe não é dado direito, né? É aquele golpe que você dá com ângulo na câmera, que passa 10 centímetros do rosto do cara e o cara vira o rosto, mas é facilmente visível isso, assim. Sim, com certeza. E para competir, mas agora voltando para o negócio dos jogos em si, e para competir com Street Fighter, nada melhor do que o jogo de luta que competia com o jogo Street Fighter também na época. Assim. Né? O filme do Mortal Kombat! A melhor coisa que saiu nesse filme é essa música, cara. Fez um sucesso. Eu tenho uma absurdo. dúvida sobre Mortal Kombat. Eu queria saber o que o cara grita sempre que aparece naquele slogan do final dos filmes, que é... O que o cara tá berrando? Eu não consigo entender. É Mortal Kombat. Ah, é Mortal Kombat? Mortal Kombat! Cara, esse cara tem problema de dicção, é impossível entender. É que ele fala moral. É moral. quase um combate moral. Kombat! Combate moral. É bem diferente do jogo. Bem Considerando a quantidade de sangue que tem no jogo, acho bastante adequado. Considerando falando do método como era feito o filme baseado em jogos na época, né? A gente tem Immortal Kombat. Immortal Kombat? Immortal é outro filme. É outro. É imortal agora. Temos a estrela de cinema Christopher Lambert. É estrela de cinema, né? Porque bom ator também não é. É o cara que ficou famoso. Não morre. E cara, o Christopher Lambert, se eu não me engano, eu descobri que eu não sei bem porquê, mas ele deve ter sido um ator muito respeitado a partir daquele filme Greystoke, do Tarzan. Eu nem achei a atuação dele assim. É uma atuação difícil, mas eu nem acho tão épica assim. E aí contrataram ele para fazer o Highlander na sequência. Só que tinha um detalhe, ele assinou o contrato e aí descobriram depois que ele não sabia falar inglês. Então ficou mais ou menos um mês ele tendo aula de inglês para poder fazer o filme. Então Mortal Kombat deve ter sido o primeiro filme que ele fez fluente em inglês. Não sei se ele realmente se tornou fluente em inglês, porque afinal de contas ele é francês. Existe uma incompatibilidade aí. No Highlander ele não é dublado, não? Ele não acabou sendo dublado no Highlander? Não. Até onde eu sei foi ele que falou mesmo. Assim. Mas falou, assim, né? deu trabalho. Quando eu assisti o Highlander em DVD, alguns anos depois, que no cinema eu não tinha noção. Na época que assisti no cinema eu não tinha muita essa noção. Mas quando eu assisti depois a versão em DVD, eu tenho certeza que o filme foi redublado depois que foi gravado. Que nenhuma daquelas vozes foram gravadas no set. Porque você vê claramente esse som de estúdio, assim, na hora que eles conversam. Então, eu imagino que talvez durante as gravações o inglês dele não fosse tão bom, ele teve que redublar depois com uma proficiência um pouco melhor. Ele deve ter tido muita aula de dicção, né? Porque, assim, coitado. Francês, né? Difícil. E aí, né, temos assim, digamos assim, essa foi a primeira fase, tipo, era de ouro, talvez? Não, talvez era de latão dos cinemas dos jogos, dos filmes baseados em jogos de videogame. E temos depois umas menções importantes, interessantes, que aí começaram a vir vários, né? Talvez com um sucesso talvez financeiro do Mortal Kombat e de público também, né? Porque Mortal Kombat é um filme divertido de assistir. Não é um sucesso de crítica, assim, não é um filmaço, não é um filme maravilhoso, mas assim, foi divertido, a trilha sonora fez muito sucesso e acho que é difícil achar alguém que se arrependa de ter estado naquele filme. Olha, não, quando assim, você ganha você dinheiro, pegar esses... as pessoas não se arrependem. Não, assim, se você pega essas 4 pérolas do cinema, o Mortal Kombat é o melhor deles, assim, disparado. Porque ele tem uma história simples, né? A história do Mortal Kombat é muito simples, e ele simplesmente pega isso e transfere para as lutinhas e tudo mais, assim, não tem muito o que errar ali. E começa ali a saga de Paul W.S. Anderson para fazer todos os filmes de videogame possíveis, mais nada.
Ah, foi ele que dirigiu Mortal Kombat, então. Sim, sim. Porque ele que é responsável pela série Resident Evil, que eu acho Né? que deve ser a série de filmes mais bem sucedida em termos financeiros, assim. Resident Evil, relativamente, né? Tipo, ele não é um Vingadores, né? Um filme não chegou a fazer quase 2 bilhões de dólares, não é isso? Mas a franquia, ela fez mais do que 1 bilhão de dólares. Uhum. Então, pelo custo que cada filme teve e pelo retorno financeiro que cada filme teve, um sucesso absurdo. Resident Evil hoje está com quantos filmes? 4? 6. 6 filmes. Ó, não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Temos Mila Jovovich estrelando os filmes. E nessas pesquisas feitas pela internet, eu tomei um susto que uma pesquisa da qual eu não concordo, essa pessoa colocou Resident Evil como o pior filme baseado em jogos de videogame. Assim, o primeiro Resident Evil, assim, que é inacreditável, assim. Para mim, me parece um problema pessoal dessa pessoa. Ele jogava Resident Evil na época, do PlayStation 1, viu o filme, e como o filme não usa nenhum personagem que está no jogo, usa só um pouco da ambientação, mas altera muita coisa, a pessoa de repente se sentiu frustrada. Mas assim, o filme não é ruim, não é um filme péssimo, não é aquele filme que você... Não é um Super Mario. Vou te dizer uma coisa, essa pessoa é daqueles jogadores machistas, entendeu? Que não gosta de mulher jogando, que não gosta de personagem feminina, a não ser que tenha bundão e peitão. Algum comentário em relação a isso, eu não vou discordar. E te falar, assim, de 6 filmes, ele acertou 3. Então, assim, eu acho que o aproveitamento é positivo. Assim, tem uma coisa em relação a Super Mario, Street Fighter e talvez Mortal Kombat que diferencia, que assim, o Resident Evil, você pode até achar um filme ruim, mas ele deu muito certo comercialmente. Os outros não. O Street Fighter não foi bem comercialmente, Super Mario não foi. O Mortal Kombat eu não me recordo. Eu concordo que deve ser o melhor aí desses dos anos 90. Mas tem filme de game que assim, você investe numa franquia que tem fãs pelo mundo todo e o filme fracassa, meu irmão, tu fez tudo errado. Fez tudo errado. Mas vem uma questão de levar a sério. Acho que durante muito tempo o que acontecia com os filmes baseados em super-heróis, né? Que você também já tem fã, já tem a mesma coisa. Aí você coloca um ator famoso e aí você gasta todo o dinheiro nesse marketing desse ator famoso, você não leva a sério o roteiro. Não é que o roteiro precise ser sério, mas a produção do filme tem que acreditar no filme. E a impressão que tinha é que a produção não acreditava no filme. Para eles era qualquer coisa, já estava pago. E conheceu o material original também, né? Exatamente. E eu acho que... De onde é que você tira uma dinosidade do Super Mario? Essa é uma excelente pergunta. A Nintendo, depois disso, nunca mais fez um filme de live action. Acho que ainda não fez. Devido ao trauma. Certamente. Olha, tá aí. E Zelda, para mim, é o produto que a Nintendo tem que mais poderia virar um filme bem legal. Assim, tem a franquia, né? É uma franquia, tem muita história, uma ambientação muito legal. Mas, no caso do Resident Evil também, eu acho que tem uma coisa interessante. Quando os jogos de videogame, não que eles não tinham história antes, né? Tinha vários jogos de Super Nintendo, de Mega Drive, com uma história super rica. Mas o PlayStation talvez inaugure uma era onde os jogos passam a ser baseados naquela narrativa, que não é um jogo de RPG, é um jogo de ação, né? Mas é um jogo que tem uma narrativa. Né? Hoje, você vê vários jogos, são filmes que você assiste. Você pode botar no YouTube e assistir o jogo. Não é nem assistir alguém jogando o jogo, é assistir alguém que editou a história do jogo para você assistir a história. Tem 10 horas de história ali, e roteiros bons, né? Onde você tem arcos de personagem ricos, você tem uma ambientação criativa, você tem drama, você tem mistério, você tem terror, você tem diversos gêneros dentro da história. E Resident Evil você já tem isso, você tem uma ambientação de zumbi, né? Futuro pós-apocalíptico, com uma história super rica, onde essa história, de certa forma, é adaptada para o filme, talvez mudando o personagem, mudando isso, mudando aquilo, mas o espírito da história está todo no filme. E, Nick, você que assistiu a série aí completa e os 6 filmes, você disse que ele acertou em 3. Quais são os 3 filmes que ele acerta? Ele acerta o primeiro, eu acho que é um acerto. Depois ele vai acertar no
no terceiro, que é o Extinction, que já vira uma coisa mais Mad Max, né? Tipo, realmente pós-apocalíptico filme mesmo. é sempre ruim, né? Né, nem sempre, mas esse aqui eles se superaram. Mas o meu favorito, na verdade, é o quinto. Porque realmente ele assume a pegada de videogame e ele literalmente divide o filme em fases. Porque eles estão dentro lá de uma base da Umbrella e cada nível é um cenário diferente. Então eu acho isso muito bacana. Essa coisa dele trazer a estética do videogame, a estética das fases dentro do filme. Aí o último filme é simplesmente lastimável, assim. Não tinha por que fazer isso. E aí, tanto é que o próximo filme vai ser completamente diferente. Vai ser meio que eles vão dar um reboot na série. Mas ainda tá aí, firme e forte, né? Então acho que isso sim. fala em relação a esse porque sucesso. os jogos acompanham também, né? É uma franquia que no videogame continua muito forte. Então, por isso tem sempre. Acho que a Netflix vai lançar também um filme animado do Resident Evil, que não é o primeiro também. Então tem outras adaptações fora Hollywood de Resident Evil. É uma marca muito forte. Pois é. Então vou aproveitar esse momento aqui, desse momento, e só mencionar aqui rapidinho alguns filmes que saíram. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar desses filmes, assisti, gostei, assisti, não gostei, bomba, a gente fala aqui rapidinho, só um vai e volta para a gente poder ir para a próxima fase. Final Fantasy saiu. É um filme que eu acho que merece ser mencionado aqui, uma menção honrosa, porque foi uma animação baseada, hiper realista na época, né? Hoje em dia você olha, parece gráficos de PlayStation 2, mas fez essa coisa, e que reclamaram que não tinha nada a ver com jogos. Tipo, por que se chama Final Fantasy esse filme? Ninguém sabia. Parece que só botaram o nome, e nem é tão famoso tem, porque é tudo CG, é tudo animação. E ele é um filme com uma pegada toda meio mística, meio filosófica e tudo mais. Que vocês chegaram a assistir esse filme? Eu não vi o original, eu vi o Final Fantasy Advent Children. Esse já é animação, né? Esse já é animação. Sim. Já é uma animação baseado no jogo. No Final Fantasy VII, já é mais específico. Assim, eu lembro que esse filme do Final Fantasy teve muita reportagem na época comentando de um temor que esse tipo de gráfico substituísse os atores em filmes live action. Né? Foi tipo assim, a discussão que rondou o filme. Você vê que já faz um bom tempo que o filme foi lançado, isso ainda não aconteceu. Então, assim, é a curiosidade que tem aí da época, como às vezes a gente fica muito tenso com alguma coisa que não se reproduz na realidade. Eu acho que isso nunca vai acontecer, tá? Mas houve essa preocupação na época. É que nem livro digital, a galera acha que vai substituir o livro físico, né? São públicos distintos, no final das contas. Outra menção honrosa aqui que eu gostaria de colocar é Prince of Persia, um filme já relativamente recente, com Jake Gyllenhaal, como no papel do príncipe da Pérsia. Tem cara de que ele não é príncipe. Pois é, né? Diferença. Nossa Senhora. Que eu acho o filme completamente esquecível também. E ele é baseado já numa versão mais moderna do Prince of Persia. Porque o Prince of Persia já é uma série que começou lá nos anos 80, que eu joguei, para vocês terem uma ideia, e aí com risco de entregar a idade aqui, eu joguei a primeira vez Prince of Persia num XT. Vou ter que explicar assim, o que é um XT, Kaique. Eu não sei o que é um XT, desculpa. Viu? A galera mais XT nova não sabe. XT é o avô. É o avô, não. É um parente distante, um cara mais velho do PC. É o tio que mora em outro país? É o tio que mora no país do PC 386. Se você já teve um PC 386 ou 286, o XT é mais velho que isso. O XT não tinha nem HD interno. Para você ter uma ideia, assim. Ele já era baseado ele já era baseado em DOS. Foi uma das primeiras máquinas, primeiros PCs baseados em DOS. E tava lá, né? Joguei o Prince of Persia neste computador. E o filme já não tem nada a ver com isso. O filme já é uma versão mais moderna, já dos jogos, onde já tem uma areia que volta no tempo. E que, assim...
que o filme não é legal. Assim, tem cena de ação legalzinha, o cara faz parkour ali no meio do filme, já é uma evolução em termos do estúdio levar a sério o filme, mas não considero um bom filme, não. Esperava um pouquinho melhor, principalmente com os atores que eles tinham envolvidos, né? Que tem Ben Ele pode Kingsley. até ser um bom filme no sentido de ser entretenimento, mas ele não é uma boa adaptação. É um pouco dos dois, assim. Eu diria que ele, como entretenimento, ele é uma nota 6,5, assim. É bem produzido, É. no máximo. Bem isso. Ou um filme que eu gostaria de mencionar aqui, por conta da série Doom, porque é uma série de jogos muito interessante, e o filme me surpreendeu, o Doom. Ele tem o The Rock e o cara do The Boys. O Carl Urban. Carl Urban, pois é. Esse filme me surpreendeu bastante, porque tem um twist na história, e até então o jogo assim adapta muito mais o espírito do filme do que a história. Tanto que o Doom não tem muita história. Você é um cara que entra no lugar e sai matando um monte de monstro. É isso. Eles inventam ali uma historinha no início do jogo, que é um textinho, não tem muita coisa. Então acho que para um jogo que tem pouquíssima ou nenhuma história, o filme até que faz um bom trabalho. Fazem um filme estilo terror, que é uma nave, onde tipo, dá um problema e os caras têm que matar um monte de monstro. Eu acho que faz sentido. Mas o que surpreende é o final do filme. Quando começa o último arco, acontece alguma coisa na história, que eu não vou dizer o que é, mas aí a câmera troca para fazer uma câmera em primeira pessoa. E aí você tem uma sequência relativamente grande de filme que funciona exatamente como você vê o jogo Doom. E só por essa cena, para mim, o filme vale o ingresso. Ele é um filme de ação legalzinho. Quando chega nessa cena, você fala assim, é por isso que é uma adaptação e vale o ingresso por conta disso. Me surpreendeu muito. Acho que vale como mencionado como filme um sucesso da minha crítica. Em relação. Vocês chegaram a ver esse filme? Você disse que eu vi, mas eu não lembro. Esse eu pulei. Coisa. Que absurdo vocês pularem esse. Gente, mas eu vi essa parte. O único filme bom ninguém viu. Eu tô querendo ver agora para ver se salva. Olha, tem Tomb Raider com a Angelina Jolie, seguindo aquela história de vou contratar alguém famoso para fazer o marketing. Eu gosto dos filmes com a Angelina Jolie. Assim, acho que deve ser minha adaptação de games favorita, devem ser esses aí do Tomb Raider, da Angelina Jolie. Eu entendo porque é visualmente bastante bonito. Cara, eu pessoalmente nunca achei a Angelina Jolie uma mulher bonita, assim. Tá? Assim. Olha, eu só queria deixar claro que eu acho. Não, eu acho. O Thiago não acha, mas eu acho. Tá? Eu acho. Angelina, se você tá ouvindo isso, eu acho! Eu acho ela uma ótima atriz. Acho que ela é uma pessoa interessante. Gosto muito dos posicionamentos dela. Acho que ela vai virar uma puta cineasta. Ela tá agora se inserindo nessa carreira de diretora de cinema. Mas eu nunca fui uma atriz que eu falei, nossa, essa mulher é linda e tal, assim. Mas eu achei até interessante a escolha dela como Tomb Raider, porque a personagem dos games, Lara Croft é muito criticada por isso, tem muito aquele aspecto caucasiano, hipersexualizado e tal. E a Angelina, mesmo que você ache ela uma mulher linda e tudo mais, ela não é exatamente uma mulher caucasiana, com rosto de princesa e tudo mais. Ela é uma mulher atlética, ela é uma mulher que tem um rosto bonito, mas é um rosto exótico, não é um traço fino. Então achei que foi uma escolha muito diferente. Depois disso, eles substituíram a atriz. Acho até que chegaram, não sei se chegou a acontecer da Megan Fox atuar como Lara Croft, mas chegou a ser cogitado. E depois teve aquela atriz que foi indicada ao Oscar por Deus Ex Machina, que eu não vou lembrar o nome dela agora. Alicia Vikander, que já é bem mais moderno, já há muito tempo. Eles já adaptaram, porque o que aconteceu nesse caso? Tomb Raider, quando a Angelina Jolie fez, foi baseado nos primeiros jogos Tomb Raider, onde é basicamente Indiana Jones com uma protagonista feminina. Ela entra nas tumbas e enfrenta lá uma organização que está querendo pegar lá os itens que podem ou não ser mágicos. Os jogos fizeram um reboot.
Então, eles mudaram no jogo. Então, numa nova cepa de jogos da Tomb Raider, eles resolveram fazer como se fosse um prelúdio da história da Tomb Raider, né? Como que ela foi treinando, se tornando para virar a exploradora que a gente conheceu nos jogos antigos. E o jogo foi muito bem sucedido. Tanto a história do jogo era muito boa, quanto os gráficos eram muito bons, e o sistema de jogo, de você fazer um jogo de exploração, não chega a ser exatamente um mapa aberto, mas é um mapa que você consegue ir e voltar para você poder explorar e você achar os itens e tudo mais, descobrir um pouco mais da história do local. E você vai construindo nessa evolução da personagem conforme a história vai passando. E o jogo teve, até o momento, 3 jogos. E é uma boa recomendação se você quiser jogá-los. Só que, então, quando eles fazem o reboot com a Alicia Vikander, já é baseado nesses jogos novos, não é baseado nos jogos antigos. Então, o jogo é muito inspirado no primeiro que saiu. E só que eu acho que eles cometem um erro, nesse caso, um erro na minha opinião, porque eles não acreditaram na história do jogo como eles deveriam. A atriz é ótima, ela está bem no papel, acho que foi uma excelente escolha como Tomb Raider, só que eles mudam a história em momentos chaves que não precisava. Momentos chave. Não momentos chaves. Chaves. Mexe a musiquinha do Chaves agora, né? Som. Momento seu Madruga. Pois é, não, assim, é completamente desnecessário, assim, é inexplicável, na verdade, por que eles fazem essa mudança? Porque a história do jogo funciona, é uma história cinematográfica. Os roteiristas de jogos hoje são roteiristas que podem ser roteiristas de cinema. Não há uma diferenciação tão grande da maneira de fazer, porque você já faz os diálogos pensando em atores para fazer aqueles diálogos. Você já faz, você não precisa, não são só texto. Jogo são atores conhecidos, muita gente de calibre. Sim. Então não tem por que você ter essa desconfiança a mais. Mas eles fazem isso com o Tomb Raider. Então, estão fazendo essa passagem para a Era Moderna, já utilizando o Tomb Raider como esse gancho. Para mim é isso. Para mim, o Tomb Raider não inaugura, mas assim, já é uma produção que já leva mais a sério. Assim como os filmes baseados em heróis, super-heróis começaram a se levar mais a sério, no sentido de levar a produção a sério, os jogos estão passando por esse momento agora, né? Então, gostaria de mencionar aqui, perguntar aqui para vocês se vocês assistiram a série Castlevania, que é uma série de desenho animado na Netflix. Eu assisti, achei interessante. É bem adulto, né? Tem uma questão aí de violência bem forte. Eu nunca joguei o jogo, então não tenho a menor ideia se a adaptação do jogo é boa ou não, mas como série animada adulta para assistir, acho bastante interessante. E aí, assim, sexo, drogas e rock and roll. Eu fiquei na primeira temporada, mas eu quero continuar A trilha assistir. sonora de Castlevania é maravilhosa. Já me alonguei muito em aula de teatro com essa trilha sonora. É maravilhosa a trilha sonora. É realmente bem bonita de ouvir mesmo. Olha, vale a pena assistir. Para mim, a melhor temporada é a terceira. Terceira temporada, assim, você consegue chegar no que... Tudo que a história estava construindo até aquele momento, a terceira temporada você, culmina naquele ponto, e você fala, é isso. Não diria que a quarta e a quinta são desnecessárias, mas é um anticlímax em relação ao que passou a terceira. Mas vale a pena. É uma excelente adaptação. Mas série, principalmente série animada, tem um pouco mais de liberdade, né? Então você não tem tanto aquele peso de você precisa ganhar dinheiro, você precisa vender ingresso, você precisa não sei o quê, que os filmes acabam passando, e os estúdios acabam ficando com medo de mergulhar tanto de cabeça assim, em histórias mais densas, porque os estúdios sempre falam, não, mas aí a criança tem que assistir, mas tem que vender na China, mas tem que fazer sucesso não sei aonde, o marketing tem que funcionar não sei o quê, então toda essa pressão acaba Mas eu pesando. acho que isso depende um pouco do jogo de origem. Como o Castlevania já não é um jogo tão infantil, acho que eles conseguem fazer essa adaptação para uma série animada mais adulta tranquilamente. É diferente do que eles tiveram que fazer com Sonic. Sonic é impressionante. Sonic eles conseguiram pegar um jogo também que, como Super Mario, tem uma história que não faz o menor sentido. Tipo, é um porco espinho, super rápido,
que bate em robôs E coleta anéis. coleta anéis e luta contra o cientista maluco que está querendo sequestrar os bichos na floresta. É meio esquisito, né? Como é que você transforma isso numa história cinematográfica? E aí eles conseguiram botar o Ciclope ali de personagem principal, conseguiram dar uma desculpa ali daquele dos anéis existirem por causa do portal ali das fases especiais. Ciclope não é nem quem chama mais atenção no filme. Vamos lá. Jim Carrey como o papel do vilão. E o filme e o roteiro funciona. É um roteiro bastante simples, bastante infantil, mas você não se sente incomodado assistindo. Ele não te trata como idiota. Ele é infantil, então ele pode botar qualquer idiotice. Não. É infantil, mas assim, ele não é idiota. O Sonic é um personagem muito legal. Aquele dublador que eles botaram para dublar a voz do Sonic, ele é muito bom. Não lembro o nome dele, não, mas ele Mas é original ou em divertido. português? Em original. No original é o Ben Schwartz. Ele Faz Parks and Recreation. Isso. O Sonic, ainda por cima, é um filme interessante que tem aquela questão deles terem que ter refeito o visual inteiro do personagem principal, porque eles lançaram aquelas primeiras imagens do Sonic e o pessoal odiou. Fizeram altas críticas e eles mudaram o filme inteiro. Espero que renderizar até o troço curioso de para a novo. gente ver como é que funciona essa coisa de retrabalhar no filme, né? Porque lançaram e ia ser daquele jeito. As pessoas odiaram, não, galera, vai ser um fracasso, vamos refazer tudo. E deu certo, né? É o que estava faltando, deu certo. E arrisco dizer que se realmente não tivessem mudado, o filme ia realmente ser um fracasso. O roteiro não ia salvar. Ia ser muito esquisito olhar para a cara do Sonic com aquele olho bizarro que eles tinham colocado. Pois é, não ficou bom. Aconteceu reação intensa também ao Detetive Pikachu, né? E o que é muito engraçado, gente, porque o Pikachu é um ratinho. As pessoas queriam que ele fosse o quê? Ele é peludo. É claro que ele é peludo. Ele é um ratinho. Um ratinho realista. Como é que vocês... Qual a opinião de vocês em relação ao Sonic, Nick? Você é um grande fã de Sonic? Não, eu sempre fui fã de Super Nintendo, então o Sonic nunca me pegou tanto. Mas eu ainda não assisti o filme do Sonic, então tá na fila ainda. Olha, só um cuidado para você quando for assistir, então. Viraram pro Jim Carrey e falaram assim, atua. E aí, essa toda a direção que deram para ele. Não foi essa direção seja Jim Carrey. Isso. A direção que deram para ele é, olha só, você pode fazer o que você quiser. Tá aí, eu gosto Sinta-se aí, ó, liberdade criativa, total. É glorioso. Vai com tudo. Provavelmente o Jim Carrey, se ele não é produtor executivo desse filme, ele mandava tanto quanto um produtor executivo, porque você não contrata um ator desse para ficar cagando regra para ele, assim, é um nome muito, é um nome que atrai bilheteria, ele é a estrela do filme, é pelo menos a estrela que existe. Olha, não é a estrela computadorizada. Olha, na boa, certamente botaram ele num fundo verde e falaram assim, vai. O que você quiser fazer. Qual é o texto? Pode até inventar. Não tem texto. Ó, só precisa ter as palavras-chave X, Y, Z. Vai. É glorioso, é glorioso, é glorioso. Not in a good way. E encerrando um pouco assim, esse bate-bola dos filmes mais modernos, assim, interessante, temos o Mortal Kombat novo, saiu esse ano. Você viu? E aí? Eu tentei ver, mas achei muito ruim. Eu só decidi depois que terminou, assim, eu levei mais tempo. Eu perdi mais tempo para decidir que ele era ruim. Mas por que esse filme é tão pior que o primeiro? Assim? Chega a ser pior que o original? Tá certíssimo. Pior que o original. Fácil. Pior que o original. Mas como? Mas como, né? Mas como conseguiram? Cara, assim, eu acho que tem um desafio de fazer um filme do Mortal Kombat, que são muitos personagens. Esse é o primeiro desafio, né? E você tem que assumir de cara que você não vai conseguir dar desenvolvimento a todos, mas espera que você dê algum desenvolvimento a alguém, né? Alguma coisa. E, além de não conseguirem fazer isso de uma forma satisfatória, no meio, eles ainda encaixaram um plot que, assim, eu acho até uma ideia criativa, mas é muito louca da ideia de você colocar um lutador que não tem poderes especiais,
porque a ideia deles era que o espectador se envolvesse mais com o cara. Enfim, deu erradaço isso aí, deu erradaço. E parece que eles não sabem o que eles querem, assim, porque começa com a história do Scorpion. Você fala, bom, beleza, assim, a história do Scorpion é interessante. Mas aí você bota esse grande personagem chamado Cole Young, que é um cara que nunca apareceu nos jogos, para ser o seu protagonista. Numa coisa do tipo assim, ele é os olhos do espectador dentro desse universo fantástico. Não precisava, sabe? Olha, eu acho que foi uma Principalmente porque decisão. todo mundo sabe que se fosse para ser os olhos do espectador, seria o Sub-Zero. Eu acho que foi uma decisão bastante consciente de que, olha, é personagem demais. Se a gente tiver que escolher um para ser o protagonista, a gente vai acabar antagonizando todos os fãs de outros personagens. Isso é um problema. Então, vamos inventar um para ser o protagonista e a gente vai colocando todos os outros, assim, só para dizer que tá lá? Mas tem entrevista do roteirista dizendo que a decisão de criar esse personagem foi dos executivos. Né? Não foi uma decisão de roteiro. Mas foi uma decisão mas com certeza. Não, com certeza. O próprio roteirista só obedeceu ordens aí. Não, e você nota que é uma decisão comercial, porque assim, ninguém em sã consciência ia tomar isso como uma decisão criativa. Que é o que mata os filmes de videogame no final. E mesmo assim, os personagens... Desculpa, Laura, pode ir. Pessoalmente, eu não gostei do filme. Achei que é pornô de violência. Mas, assim, né? O jogo é pornô de violência. Então, nesse sentido, eu achei o filme bastante fiel ao espírito do jogo. Eu acho que eles escolhem os personagens errados para protagonizar o filme. Isso é só porque você não gosta dos personagens que eles escolheram. Não, mas... peraí. Você gostou do Kanon, então. Veja bem, eu não joguei Mortal Kombat, Não, então... tô falando do filme. No filme, o Kanon é um excelente personagem. Você riu a valer com suas tiradas vamos combinar incríveis. que é o melhor ator que tem lá. Nossa senhora. O melhor ator, infelizmente, é o Scorpion, que aparece pouco. Tá, ok. Aí eu vou ter que dar o braço a torcer, mas é aquilo, ele aparece pouco. Dos que sobram pro resto da história, é o melhorzinho. E aí você prioriza, claro, que os personagens americanos e os asiáticos lá estão lá de mentores e de fazer o diálogo todo expositivo, sabe? Não dá, cara. O Mortal Kombat de 25 anos atrás não fez isso, botou o Liu Kang de protagonista, sabe? Não faz sentido algum essa mudança. Eu acho que... Mas o grande herói do filme, né? O herói épico, aquele pessoa que é para ser o melhor de todos, é o Kung Lao. É o cara do chapéu. Jogava muito com ele no Mortal Kombat 2. E ele morre. Eu achei isso bem bizarro, mas enfim, é aquilo, né? Mortal Kombat, as pessoas precisam morrer de uma forma bastante assim, gráfica. Acho que tem todo uma homenagem às cenas do videogame. Não, sim, eles pegam literalmente o lance do raio-x, de você ver quebrando os ossos do boneco. Isso é diretamente do jogo. Isso é legal, assim. Essas cenas de luta são legais. Todo o resto é uma merda. Desculpa. Vou concordar. É aquilo que eu tava falando. Eu achei o filme ruim, mas acho que ele tem o espírito do jogo. Eu acho que, assim, tem uma questão aí que é a seguinte. Quando a gente fala de filme e de filme de game, eu acho que se você perguntar para uma pessoa que não é fã do game, ela vai dizer que o que seria mais interessante seria você explorar o background emocional do personagem, a história dele, o conflito. Essa sou eu. O conflito, a trama e tudo mais. E você tem uma dificuldade em Mortal Kombat que o grande tchananã de Mortal Kombat, que fez Mortal Kombat ficar popular e ser uma coisa assim que chocou as pessoas na época, é que ele era um jogo muito sanguinolento em relação ao que tinha na época. Entendeu? Um jogo que as pessoas atravessavam o corpo, mostravam a tripa. O Street Fighter era muito mais limpo nesse ponto. Então, o que agradava as pessoas era isso. E eu acho que, assim, é difícil um filme não ser fiel a isso, sendo um filme de Mortal Kombat. Porque os fãs podem não poder. Se cai na minha mão fazer um filme desse, e eu não sou fã do game, eu nunca gostei muito do game assim, eu tentaria fazer alguma coisa assim, olha, a gente vai fazer uns 5 filmes solos de cada personagem
e no final o Mortal Kombat, o jogo de luta mesmo, vai ser o último filme. O que ia acontecer que eu ia ser pago só por um filme que os outros filmes não iam nem acontecer, entendeu? Provavelmente ia ser isso. Mas os Vingadores mais Mortal Kombat. Olha, uma ideia interessante. Exatamente. Se botar isso Exatamente. botar isso com orçamento, conseguir fazer isso com orçamento baixo, eu acho que rola, hein? Acho que rola. Hollywood, liga aí pro Thiago. É isso aí. Tô Olha, disponível. vamos agora no último quadro, o programa já está bem longo, então vamos tentar aqui ser um pouco mais sucintos, que temos uma polêmica aqui. Já avisei que vai dar merda isso. Polêmica. Tô certo ou tô errado? A gente até o momento não falou sobre o Witcher, porque houve uma dúvida na hora da produção se o Witcher caberia ou não nesse programa. E vou explicar o porquê. O Witcher, ele é uma série de bastante sucesso na Netflix, né, com Henry Cavill, aquele personagem, aquele ator que está fazendo o personagem principal, né, o Witcher. Geralt of Rivia. E que eu não sabia, mas assim, foi baseado no jogo, mas também foi baseado nos livros de Witcher. Então, antes de virar jogo, o Witcher tem os livros. E aí, essa adaptação, ficou essa dúvida. O Witcher conta como adaptação do jogo ou conta como adaptação dos livros? Pois é, eu dei uma pesquisada, né? Porque eu li os livros e eu, quando assisti a série, para mim, eu não conheço os jogos, a série adapta o livro, porque as histórias dos livros estão lá, né? E o livro, o primeiro, é de 93. Em 95, ele primeiro virou uma graphic novel. Depois, ele virou uma série de TV. E só em 2007 é que ele virou videogame. E justamente nesse mesmo ano é que ele foi lançado em inglês, o primeiro livro. Ele já tem um histórico de ser multiplataforma desde o início, então. Exatamente. São livros que foram traduzidos em diversos idiomas. Em inglês realmente não foi um dos primeiros. E ele realmente fez mais sucesso na Europa e no leste europeu primeiro, visto que o autor é polonês, né? Que nem a minha poetisa favorita do coração também é polonesa. A Polônia tem coisas boas, olha só, nunca saberia disso se eu não lesse tanto. E fez muito, 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 muito sucesso. Ele primeiro saiu em revista com alguns contos. Os contos fizeram tanto sucesso que depois ele virou uma saga de livros, uns 5 livros, contando aí a história que é The Witcher Saga. E os contos que saíram em revista foram depois reunidos nos 2 primeiros livros, que são a adaptação da primeira temporada do Netflix. Eu entendo isso, mas eu acho que se o The Witcher 3, que é o jogo, não fizesse tanto sucesso, a série não existiria. Não sei te dizer. E o visual dialoga demais. O visual da série veio todinho do visual do jogo. Mas o visual do jogo chupou todinho do livro. Mas o livro não tem visual. Mas tem a descrição! Tem as descrições, gente! É polêmica mesmo. Mas então por que demoraram tanto para adaptar um negócio que é de 93? Porque só saiu a tradução em inglês no ano que saiu o videogame. Então, aí o videogame então que faz tudo. Não o sei. O videogame te traz os livros e o videogame traz a série. Eu não sei, porque eu não joguei o jogo. Eu não sei o quão fiel aos livros o The Witcher o jogo 3 é. no mundo dos games é um baita marco. Mas ele conta a história de algum dos livros? É essa a minha pergunta. Não sei. O The Witcher 3 ele tem como subtítulo Wild Hunt. Tá. Então não sei se é uma adaptação. Eu lembro que quando teve o lançamento da série da Netflix, uma agência de publicidade fez uma campanha que colocou os fãs do game para assistir a série. Tipo assim, a série foi lançada
às 5 da manhã, juntou todo mundo para assistir junto e ir comentando. E, se eu não me engano, eram fãs do game, não eram fãs do livro ainda, entendeu? Isso é claro, a gente está falando aqui na América Latina. Pode ser que, se a gente for contabilizar o mundo todo, tenha muito mais fãs do livro do que fãs do game. Mas me parece que o sucesso do games foi assim, definitivo, foi muito importante para ver essa série, entendeu? Eu não sei. Acho que a gente está pegando, desculpa, acho que a gente está pegando pontos de vista diferentes aqui. Porque uma questão não é se um sucesso causou o outro. É claro que você tem um livro, e aí ele vira videogame, e aí o videogame tem muito sucesso, você transforma a série porque o videogame existe, não significa necessariamente que a série vai ser uma adaptação do videogame. Mesmo que o videogame tenha sido de maior sucesso no Ocidente. Porque o que me parece que aconteceu aqui, pela história que vocês estão contando, fez sucesso no leste europeu, uma década depois, pouco mais de uma década depois, veio pro Ocidente, e aí fez sucesso no Ocidente como jogo, e aí por isso existiu a adaptação. Mas se a pessoa que adaptou, o roteirista, na hora que ele pegou o roteiro para transformar aquele negócio em sério, o que ele se baseou mais? Se foi no jogo ou se foi nos livros? E se o jogo, ele Mas bebe... se os jogos vêm do livro, então não tem diferença. Exatamente, não faz essa diferença toda. Se os jogos Eu acho que a forem existência bem da baseados... série vem do sucesso do videogame. Agora, se ele vai adaptar mais o livro ao jogo, eu acho que não tem o que discutir, na real, porque o jogo é a adaptação do livro. Mas não necessariamente na ordem que as coisas contam, porque a narrativa faz muita diferença. Nesse sentido, eu vou te dizer que eu acho que talvez seja mais parecido com um livro. Porque o livro, que é baseado, que é o dos contos, né, que é o que acaba virando essa primeira temporada, os contos são contados fora de ordem, como a série. E eu não sei se eles fizeram isso no jogo, porque você imagina você jogar um jogo que a história está contada fora de ordem. Deve ser esquisito. Não é incomum, mas realmente também não é o padrão. O Witcher 1. Alguém chegou a jogar o Witcher 1? Nenhum de 2 nem 3. Olha, realmente então essa discussão não vai ter. Eu tenho o Witcher 3 aqui, mas eu nunca joguei. Não, você falou sobre o título do Witcher 3, ele me parece ter uma história parecida com o último livro que eu li do Witcher, que é Wild Hunt, que realmente rola toda uma caça aí de diversos personagens pela Ciri, né, que é aquela menina de cabelo clarinho, é quase branco, mas a princípio ela deveria ser loura, né? Que aparece na série. E rola realmente toda uma caça em torno dela. Assim, o primeiro jogo se chama só The Witcher. O segundo se chama Assassins of Kings, que aí provavelmente é referência a algum dos livros. Sim, parece ser. Mas é aquilo, os primeiros contos, eles têm essa coisa de se chamar só The Witcher alguma coisa, que são contos que foram muito usados para apresentar o mundo, os personagens, e depois é que você realmente tem uma saga, que é a saga do Geralt com a Ciri, que tem toda uma questão aí. Os livros são muito bem construídos nesse sentido, uma vibe meio Game of Thrones, de que você tem aqueles reinos que lutam entre si, e rola uma questão política interessante de que você tem os elfos, que é como se fossem os povos nativos de onde os seres humanos depois vieram, e aí seres humanos seriam como se fossem os europeus, né, invadiram aquela terra, e eles caçam os elfos e matam os elfos. Então tem toda uma questão interessante aí de preconceito, de direito de terra, que é muito interessante. E que você para ver, você fica, gente, isso depois virou um videogame? Oi? Mas o que realmente justifica a questão de ter virado videogame
é toda a questão do Witcher, o personagem principal, que ele tem as poçõezinhas dele que ele toma e ele enxerga melhor no escuro, e aí ele ganha força, e aí ele ganha mais agilidade. Se parece videogame, gente, parece videogame. Só que o cara escreveu isso em 93 na Polônia. Olha, então acho que a conclusão que a gente chega, então, é que o Witcher certamente foi um impacto grande, independente dele ser mais baseado nos jogos ou mais baseado nos livros. Me parece, pela história do Witcher 1, que é contada no jogo, que é uma coisa meio fora de ordem também, mas me parece que a narrativa é mais baseada nos livros do que nos jogos. Porém, realmente eu devo concordar com o Nick que sem os jogos, acho que no Ocidente, sem os jogos, acho que a gente não teria série, então a gente continua aqui em cima do muro, o que vale mais para essa adaptação, mas são pontos interessantes. Mas o Witcher, sem dúvida, eu acho que é uma adaptação de sucesso, né? Que a gente tem não só um ator famoso puxando a história, eles levam com bastante dinheiro, levando a produção muito a sério, e é um carro-chefe da Netflix. A Netflix, para poder se sustentar como o padrão de negócio que eles têm, eles precisam de ter séries, histórias que tragam público, e o Witcher certamente consegue essa façanha. O próprio Henry Cavill é gamer e é fã da série de jogos, então... Aliás, a melhor atuação do Henry Cavill é um vídeo dele montando o PC gamer dele com uma lampadinha na testa. Que atuação fenomenal. Porra. O PC é maravilhoso. Aquilo sim é pornô, meus amigos. Aquilo é pornô. É pornô hétero. É pornô hétero, é pura hétero. Olha, acho que ele transcende. Ele é heterotecnológico, ele é heterocibernético. Gosto. Você tem vários interesses. É quase uma dinocidade com o Henry Cavill. Tem o Henry Cavill, eu tô assistindo. Eu tive várias decepções com a série The Witcher. Eu achei ruim de doer e a minha opinião não é uma opinião popular. Inclusive, a crítica do Popoca... a vida é curta demais para assistir The Witcher e a gente foi massacrado. Porque acho que nós fomos eu não vi outro portal sentar o cacete. Não, todo mundo. Só nós sentamos o cacete. Então, se você também não gostou, junte-se a nós na rebeldia. A nós, vírgula, porque eu gostei demais. Eu parei no segundo episódio, eu não posso falar muito. Eu tive grandes dificuldades porque eu achava que a série era sobre a bunda do Henry Cavill e não era. Aí me frustrou muito. Eu assistiria essa série. Netflix. Algoritmo que tudo ouve. Queremos uma série sobre a bunda do Harry. Faça acontecer. Olha, só para deixar claro aqui que eu não participei dessa resenha do Popoca sobre que falava mal do Witcher, tá? @Caico84, 83, desculpa. @Caico83, se vocês quiserem reclamar sobre a crítica do The Witcher, por favor. Mas, então, acho que essa é a conclusão que a gente chega aqui no Witcher. E agora, para a gente finalmente finalizar esse assunto aqui de jogos, porque é um assunto muito grande, acho que esse episódio vai ter 3 horas e meia, vai ser quase um Snyder Cut de duração. Gostaria que a gente falasse aqui. Virão novos filmes baseados em jogos, né? Com menção aqui honrosa ao Uncharted com o Homem-Aranha fazendo o Uncharted, o que faz todo sentido, que é um jogo sobre um cara que escala a parede, basicamente. Então, acho que o Tom Holland é uma excelente opção para isso. Last of Us deve virar filme ou série, ainda não está confirmado que eles vão fazer, mas vai acontecer alguma coisa em Last of Us. Tem a próxima temporada de The Witcher. Tem a próxima temporada de The Witcher chegando. Tomara que eles consigam melhorar aquelas lentes de contato. Mas assim, mais rapidamente... bunda, queremos bunda! #queremos bunda. Mas aqui, rapidamente, qual o jogo que vocês gostariam de ver adaptado como filme? Vai! Nick. Olha, eu queria ver a minha adaptação, porque esse é o momento que eu cheguei, queria agradecer minha mãe, todo mundo que acreditou em mim até aqui. Queria ver a minha adaptação de Mortal Kombat, um filme solo do Scorpion. Pronto, falei. Ok. O lance é que tem o filme do Scorpion. Eles fizeram uma animação esse ano mesmo, o finalzinho do ano passado, que é sobre essa história do Scorpion. E ele é menor que o filme que o filme novo, então é melhor ainda. Recomendo.
Caramba, eu não tava preparado para esse tipo de pergunta, Kaique. Eva, qual jogo você quer ver adaptado? Daqui a pouco a gente volta pro Nick. Eva. Olha, teve um videogame que eu joguei e que quando eu joguei eu tive a sensação que eu estava jogando um filme. Só que eu não sei se ele já foi adaptado como filme, seja live action ou animação. Já teve a adaptação de God of War? Deus da Guerra? Não teve. Então eu queria ver uma dessa, porque o jogo parece um filme. A impressão que dá é que você está dentro de um filme, que você é um dos personagens do filme, você está jogando um filme. A qualidade é fenomenal. Laura? Eu vou ter que pensar um pouquinho. Porque videogames, assim, não é muito a minha praia. É difícil. O último videogame que eu joguei foi aquele da bolinha que pega tudo. Então, assim, não acho que isso vai virar um bom filme. Olha, Katamari. Não, ela tá falando de Katamari. Katamari seria um filme genial. Não! Você podia fazer um filme desastre. Tipo, dirigido por Roland Emmerich. Eu entregava na mão do Michael Bay, esse aí. Nossa, Katamari por Michael Bay, não ia sair explodindo tudo conforme a bola fosse rolando. Sim. Podia entregar não só ia Snyder. estar rolando o negócio, uma câmera ia estar rolando em volta. Nossa. Ia ser... Quem tem labirintite ia ser o pior filme do mundo. Ia ser Zack Snyder, ia ser 18 horas de duração em slow motion. Assim. Não. Primeiro ia lançar um com 1h30 e ia falar assim, não, mas tem um corte do diretor. Que tem 25 horas, ainda não terminou ainda, tô fazendo. E é em preto e branco. Ai. Olha, eu gostaria de assistir um filme, uma adaptação de Frogger. Você assiste um sapo tentando atravessar a rua. 1h30 disso. Mas você pode fazer uma adaptação tipo filme de arte, né? As pessoas tentando responder por que o sapo está atravessando a rua. Não, e essa é uma coisa meio Groundhog Day, assim. Toda vez que ele é atropelado, ele volta pro início, começa de novo. Isso me lembra. Dia da marmota. Isso me lembra uma frustração minha que quando o Tartaruga Ninja fazia muito sucesso, criaram uma espécie de cópia chamada Battletoads, né? Que eram sapos lutadores lá. E nunca emplacou um filme deles. Eu sempre fiquei frustrado com isso. Battletoads é legal. Difícil pra caramba, mas é legal. Jogo estilo Nintendo Hard. Eu achei o filme, o jogo que eu gostaria que fizesse um filme. O Kaique vai gostar dessa escolha. StarCraft, Kaique. Olha só, que lindo. Esse aí é uma franquia. Você dá pra fazer vários filmes. Só pega a história da Kerrigan, daí isso aí dá uma trilogia, no mínimo. Mas se você quiser assistir uma adaptação de StarCraft sem nenhum dos personagens de StarCraft, como uma adaptação à moda antiga de videogame, você pode assistir Starship Troopers, que dá quase no mesmo. Starship Troopers é baseado em outra coisa, é livro. Sim, mas o filme é muito StarCraft. São os humanos dentro de uma basezinha distribuída, lutando em termos de exército contra um povo meio inseto, Zerg. Inclusive, nós falamos sobre Tropas Estelares no adaptações que o filme saiu melhor que o livro, no nosso podcast da temporada passada. Tropas Estelares é um clássico. Mas, assim, eu concordo muito com você, Nick. StarCraft adaptado. Pô, imagina, StarCraft. Correu uma lágrima aqui. Viu? Isso aí para agradecer o convite ao podcast. E Diablo? Diablo, eu acho que dependendo de como eles resolverem adaptar, funciona. Uma série tipo Castlevania. Não, eu acho que se eu fosse adaptar Diablo, eu acho que faria um filme mesmo. Mas seria a adaptação de Diablo 1, porque você pode fazer uma coisa mais barata, você não precisa adaptar um universo muito grande, onde você tem basicamente o herói chegando na cidade, tá dando um problema nas catacumbas da igreja e ele vai entrando nas catacumbas até enfrentar o Diablo. Eu acho que se for feito assim, funciona como um filme com muita ação, muito gore. Eu acho que funcionaria. Mas se você tentar adaptar, eu quero fazer uma coisa mais assim, adaptando o universo e todas as áreas, e eu acho que não funcionaria tanto. Poderia até fazer um trio de heróis, assim, porque o primeiro do Diablo 1 são 3 heróis que você pode escolher, que é o guerreiro, uma rogue e um sorcerer, né? Um feiticeiro.
Então, você poder fazer esse trio de guerreiros chegando na cidade, eu acho que poderia ser interessante. Eu acho que tem um público para isso. Acho que uma boa para isso. Ó, Netflix, me liga. Tenho certeza que você gostaria de financiar um filme desse. Então, é isso por hoje. Muito obrigado, Nick, por ter aparecido. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Lembrando de novo aqui, onde o nosso público pode te assistir, te acompanhar pela internet. Vocês podem me assistir na twitch.tv/nickbeach, toda quarta, sexta e domingo. Quarta e domingo são lives de gameplay, sexta-feira sou eu batendo papo sobre as coisas que eu assisti durante a semana, sobre os assuntos nerds que estão na moda. Mas tem um twist no seu canal, né? Não é só você assistindo você jogando. É verdade, Kaique. Eu faço streaming em inglês, né? Como eu sou professor de inglês, a ideia do canal é que as pessoas assistam e participem, praticando inglês. Então, assim, o chat está aberto para as pessoas praticarem o inglês delas. E aí você pode dizer para sua mãe que você não está perdendo tempo na internet. Pois é, eu não estou só jogando joguinho, estou prestando serviço. Gratuito, olha só. Pois é. E se as pessoas quiserem, elas podem sempre seguir, né? Dar o subscribe lá, assinar o canal. E aí pinga um capelezinho no meu bolso. Sempre bom. Muito bom. Obrigado, Thiago e Eva, também por terem participado. Laura, mesmo sendo videogame, não sendo assim a área principal de vocês, acho que gostei muito da contribuição, acho que valeu. Eu acho que gravando esse podcast, eu aprendi muito. Aprendi muito. Saí com várias referências para pesquisar. Gostei mesmo. E agradecer também ao nosso público aí por ter nos ouvido. Não esqueça de fazer seus comentários. Qual jogo de videogame você acha que deveria ter sido... Qual jogo de videogame, não. Qual filme baseado em videogame você acha que deveria ter sido mencionado? Que foi melhor do que você esperava? Pior do que você esperava? O que vocês querem ver adaptado como filme? O que vocês nunca gostariam de ver adaptado como filme? Uma outra pergunta interessante para ficar para a próxima. E até a próxima fase. Finish them! Site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca@gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como @sitepopoca.